Primeiro nós temos o observador. Se vocês olharem aqui no módulo de caixa de entrada, você tem sempre 3 links aqui, ó, caixa de entrada, os meus itens e o acompanhamento. A caixa de entrada são os itens que estão parados para o teu usuário, ou seja, o teu usuário é o responsável, ou é um dos responsáveis para executar aquela determinada etapa do processo. Tudo o que passou pela tua caixa de entrada um dia, qualquer ticket, né, qualquer item que passou pela tua caixa, ele vai virar um dos meus itens aqui. Então, por exemplo, se eu pegar o item 35 e falar finalizar, ele foi finalizado, não peguei a 315, né? Se eu vier aqui, eu posso pesquisar pelo item 315, ele não vai achar nada porque está finalizado, então eu incluí o finalizado, ele vai encontrar. Então, aquele item, por exemplo, que você vê na tua caixa de entrada e fez uma aprovação, por exemplo, e ele está continuando o processo, se você quiser acompanhar a continuidade da execução, ver como é que estão os detalhes daquele item e tudo mais, você pode acessar a caixa dos meus itens, porque esse item, se ele passou na tua caixa de entrada um dia, ele vai estar disponível aqui para você consultar. Agora, tem aquela figura dentro da companhia, por exemplo, um diretor, que ele não é um executor, ou seja, em nenhum momento o item vai passar pela caixa de entrada dele. Por quê? Porque ele não tem nenhuma atribuição de execução no processo. Ele não é um executor. Então, se ele não é um executor, o item não passa pela caixa de entrada dele. Não passando pela caixa de entrada dele, nunca que esse item vai aparecer nos meus itens, porque a premissa básica para o item aparecer aqui nos meus itens é que em algum momento ele tenha passado na tua caixa de entrada. Então, como é que eu posso dar ciência para esse cara? Como é que ele pode acompanhar a execução do processo se ele não é um executor? Aí você tem a aba de acompanhamento. Ou quais itens aparecem aqui? Todos os itens que alguém seja observador. Então, se de repente, a partir do momento que eu aprovo a compra aqui, por exemplo, eu quero que a partir desse momento o usuário Guilherme passe a ser um observador, porque o Guilherme não tem nenhuma atribuição, né? Todas as etapas aqui do meu processo eu coloquei para o usuário administrador. Então, mas a partir desse ponto, eu quero que o usuário Guilherme, por exemplo, comece a acompanhar esse processo. Então, aqui, ó, eu posso pôr aqui. Então, a partir desse momento, o item que foi aprovado, o Guilherme começa a acompanhar.